que a suspendera ao subir os degraus ao púlpito, tal como fazia em vida, que, pelo aspecto, parecia absolutamente vivo e feliz, porém mais jovem do que quando subia ao púlpito nos últimos tempos. Além disso, todos haviam notado que dirigira um sorriso à filha, sentada próximo ao púlpito. Ela me fez de tudo uma impressionante descrição. Ainda mais, cada um dos percipientes observara que o barrete do fantasma tinha uma cercadura vermelha, ao passo que na do reverendo Murray a cercadura era azul. Essa diferença existe os distintivos acadêmicos de ele. D. Doutor em leis, e de lit. D. Doutor em belas letras, diferença que os observadores realmente ignoravam. É impossível encontrar-se uma hipótese naturalística que explique todos esses testemunhos concordantes e independentes, assim como não é fácil reduzi-los a impressões subjetivas. Minha opinião pessoal é que o espírito pode às vezes revestir temporariamente uma forma intangível, porém visível, em raras circunstâncias favoráveis de ambiente em virtude de um ato subconsciente de vontade criadora, de modo a dar a ver aos vivos uma forma pensamento, que é o simulacro de si mesmo, qual era em vida. Há ótimas provas de que o fenômeno também se produz muitas vezes no sono profundo. Tudo isso parece maravilhoso e incrível, mas a formação de uma criança no seio materno não é, sem dúvida, menos maravilhosa e incrível, desde que se pondere que a influência inconsciente da mãe guia as moléculas tangíveis da matéria para construir o simulacro físico e mental dos seus progenitores. Esse é o interessante caso referido por Sir William Barrett, em primeira mão. Quer dizer que o defunto era seu amigo íntimo e que os pormenores do caso lhe foram narrados pelos dois protagonistas principais, a filha do morto e o reverendo Murray. Este último, com efeito, sentira próximo de si uma presença, ao mesmo tempo em que os 5 percipientes viam junto dele o fantasma do seu antecessor. Nenhuma dúvida acerca da autenticidade dos fatos, que são perfeitamente averiguados. Cumpre, pois, explicá-los e se este encargo parece simplíssimo com a intervenção real do defunto que se manifestou, inexequível é, ao contrário, por meio de qualquer hipótese naturalística. Como se viu, Sir William Sarrett, a seu turno, assinala essa fortíssima condição do caso, em sentido espiritualista. Entretanto, legítimas se apresentam as suas considerações elucidativas da maravilhosa reprodução, no fantasma, das mais minuciosas características de identificação física, reprodução que ele atribui ao muito conhecido poder do pensamento e da vontade, capazes de plasmar, mesmo no mundo dos vivos, perfeitos simulacros físicos, até fotografáveis. Contudo, no caso em questão, tal fenômeno se deveria interpretar em sentido um tanto diverso, isto é, supondo-se que por ato da sua vontade o defunto haja revestido seu espírito de um perfeito simulacro de si mesmo em paramentos sacros. Variante esta necessária a explicar a circunstância importantíssima de o fantasma haver sorrido para sua filha, demonstrando com isso estar presente em espírito no seu simulacro. Acrescente-se que a outra circunstância, do reverendo Murray ter tido a sensação de uma presença próximo de si, localizada no ponto em que os outros viram o fantasma do defunto, concorre fortemente para demonstrar a sua presença espiritual ali. De outro ponto de vista, pondero que, em meio século de pesquisas, os casos de aparições de defuntos vistos coletivamente ou sucessivamente por várias pessoas se foram acumulando em número imponente, contando-se nas minhas classificações muitas centenas deles. Ora, é preciso não esquecer que se trata de fatos que excluem qualquer explicação naturalística e que, em consequência, tomam aspecto de provas resolutivas em favor da sobrevivência. Assim sendo, mais uma vez insisto em assinalar o erro deplorável em que caem os que, na ilusão de haverem demonstrado não ser possível provar-se cientificamente a sobrevivência humana, tendo por base as informações pessoais que fornecem os defuntos que se comunicam, pensam que desse modo neutralizaram para sempre as esperanças de quem afirma, baseada em fatos, que a sobrevivência humana será um dia demonstrada experimentalmente, cientificamente, definitivamente, por meio das pesquisas metapsíquicas. E, se assim é, se as aparições dos defuntos pouco depois da morte, observadas coletiva ou sucessivamente por várias pessoas, também bastam, por si sós, para confundir e desbaratar os propugnadores do animismo totalitário, como explicar o fato de haver, embora novos casos dessa natureza se sucedam constantemente, muitos pesquisadores científicos dos fenômenos mediúnicos que se conservam inamovíveis nas suas convicções materialistas. Acrescente-se que o mesmo se dá com a grande maioria das pessoas cultas que têm relatos de acontecimentos análogos, sem colherem deles nenhum ensinamento.
Nada disto se concilia com a lógica sã da razão, entretanto, assim é. Desde que, porém, se perquira a causa de tais coisas, ela ressalta patente ao critério do pensador, é simplíssima, podendo resumir-se na frase que formulei ao apreciar o caso de assombração ocorrido comigo mesmo. Essa frase se adapta, com ligeira variante, à presente circunstância. Uma coisa é ler a narrativa dos casos de aparições de fantasmas de defuntos, outra coisa, muito diversa, é assistir a uma ocorrência dessa natureza. Trata-se, pois, de uma interessante questão psicológica, sobre a qual será conveniente insistamos, ilustrando-a ulteriormente. Na minha monografia citei o caso impressionante da senhora Winifred Mundela, a quem, numa crise bastante grave da vida, apareceu o fantasma de sua mãe, a lhe indicar o caminho a seguir. O fantasma foi percebido simultaneamente por um cãozinho da defunta, o qual correu para o simulacro da sua dona, a lhe fazer o festa. Aquela senhora terminou com as seguintes palavras a sua narrativa: os que hão visto sabem, de ciência certa, que não existe a morte. Pois bem, esta última observação grande impressão produziu em mim, porquanto coincidia com a observação idêntica que eu fizera relativamente ao fato de assombração a que me foi dado assistir. E absolutamente verdadeiro que os que hão visto os fantasmas autênticos de seus entes caros, a quem estes hajam sorrido ou dirigido a palavra, ou provado de outras formas que são fantasmas sencientes e inteligentes, como acontece nos episódios acima referidos, e absolutamente verdadeiro, digo, que esses nunca mais duvidarão, por toda a vida, do que se verifica para lá da tumba. Nunca mais duvidarão, visto conhecerem, por experiência, a verdade sobre o assunto. Somente eles sabem quais as sutis e infalíveis impressões objetivas e subjetivas do espírito que os fizeram chegar, de um golpe, à solução do mistério do ser. Segue-se que seus testemunhos afirmativos são muitíssimo mais importantes do que as opiniões gratuitas emitidas por teóricos catedráticos, que perdem o tempo a cunhar neologismos e apresentá-los como demonstrações. Do mesmo modo, é igualmente verdadeiro que a grande maioria dos que se limitam a ler ou ouvir a narrativa de fatos sucedidos a outros, embora concordem, às vezes, em reconhecer o caráter espírita do último episódio de que tiveram ciência, se bem se conservem por certo tempo abalados e meditabundos, acabam invariavelmente esquecendo-se dele, como já haviam esquecido muitos outros análogos, de que antes souberam. O resultado é que recai inevitavelmente na dúvida anterior, continuando por toda a vida a comportar-se da mesma maneira, passando de um caso a outro, de uma prova a outra, esquecendo sempre, esquecendo tudo, nada conservando e, portanto, aturdindo-se perpetuamente no vazio. E esse fenômeno psicológico não se verifica somente com os leitores apressados e superficiais, destituídos de senso filosófico, mas com todas as classes de leitores e de estudiosos, mesmo com os mais eminentes cultores das disciplinas metapsíquicas. E verifica-se com tal frequência que se é obrigado a deduzir que se trata de uma imperfeição congênita da mentalidade humana, que não consegue manter presente na consciência senão uma parte mínima do que virtualmente logra conhecer acerca de determinado assunto, donde decorre que o raciocínio humano quase sempre induz e deduz baseando-se em dados parcialíssimos e chegando a conclusões miseriamente errôneas. Nada mais resta, então, se não nos resignarmos ante o inelutável, embora essa imperfeição do raciocínio humano seja motivo de espanto para os poucos que se encontram na posse da modesta mas capitalíssima faculdade de ter sempre em mente todos os dados da questão a resolver, dados que em nosso caso consistiriam nas inúmeras variedades de episódios metapsíquicos inexplicáveis por meio de qualquer hipótese naturalística. Considerando-se esses episódios reunidos numa síntese formidável, eles se transformam numa prova cumulativa, logicamente irresistível, da intervenção experimentalmente verificada dos espíritos dos defuntos nas manifestações supranormais. Para os que possuem tal faculdade, a demonstração da existência e sobrevivência da alma é, de há muito tempo, conquista da ciência, baseada nos fatos, e somente a imperfeição congênita do raciocínio humano impede que os demais o reconheçam. E, já que entrei no assunto, vale a pena assinalar outra classe de pesquisadores cépticos, que o são por se acharem atacados de uma forma bem mais conspícua de imperfeição do raciocínio, a qual lhes causa notáveis desvios do critério lógico. Confrontando estes últimos com os primeiros, dever-se-ia dizer que os primeiros são cépticos normais e racionais, para os quais há sempre a possibilidade de renderem-se um dia às provas cumulativas dos fatos,
ao passo que os segundos, entre os quais se arrolam pessoas cultíssimas e respeitáveis, se mostram possuídos de formas de cepticismo que já não são raciocináveis e que nunca se dissiparão, nem mesmo que se lhes pusesse à disposição o imponente conjunto de todas as provas multiformes e admiráveis vindas à luz no passado e no presente, apenas porque suas mentalidades não se acham preparadas para acolher a grande verdade nova que surge no horizonte do cognoscível humano. Assim sendo, eles não chegam a assimilar a maravilhosa coletânea dos casos. Daí o assistir-se ao curioso espetáculo desses gentis homens, que se entusiasmam em presença dos mais modestos incidentes de telecinesia, de telestesia, de psicometria, permanecerem impassíveis em face dos mais extraordinários fenômenos de aparições de defuntos junto ao leito mortuário, de aparições de defuntos pouco depois da morte, de correspondências cruzadas, de xenoglossia egípcia, árabe e chinesa, de identificação espirítica e assim por diante. Conquanto assimilem os primeiros, eles não lhes compreendem o valor e, não chegando a assimilar os segundos, se mantêm indiferentes. Cumpre, por fim, acrescentar que, para eles como para os outros a quem precedentemente aludimos não existe a eficácia irresistível das provas cumulativas, uma vez que constantemente, sucessivamente, rapidamente, esquecem todos os episódios que contrastam com os seus preconceitos, mas conservam imperecível lembrança de todas as dúvidas inseparáveis de uma ciência que dá os primeiros passos, dúvidas que, conquanto reais, são de ordem secundária e não infirmam de modo algum o grande fato de havermos conseguido organizar imponentes classificações de variadíssimos fenômenos supranormais anímicos e espiríticos todos convergentes para a demonstração da existência e da sobrevivência do espírito humano, fenômenos que se convertem em provas cumulativas invulneráveis a todas as hipóteses e a todas as sutilezas sofísticas com que os assaltam desesperadamente os animistas totalitários. Aplicam-se-lhes, portanto, as seguintes considerações do Dr. Gibler: em maior do que se possa crer o número das inteligências padecentes de lacunas psíquicas. Assim como há indivíduos totalmente refratários à música ou às matemáticas, também os há que não chegarão nunca a assimilar as verdades existentes fora de tudo quanto se pode denominar a sua zona lúcida, tomando esta imagem a função desses refletores elétricos que, à noite, lançam seu feixe luminoso em determinado ponto além do qual somente existem trevas ou caliginosidade. Todos os homens possuem sua zona lúcida, se bem que com amplitude e luminosidade infinitamente diversas. Daí decorre que há verdades manifestas que se conservam inconcebíveis para muitas inteligências, o que se dá porque tais verdades estão colocadas fora de suas respectivas zonas lúcidas. Dr. Gibler, Análise das Coisas, Pags. 3354. É precisamente assim e a feliz imagem das zonas lúcidas se revela de tal modo correspondente à verdade, que resulta aplicável à humanidade inteira, sob múltiplos aspectos, mas aplicável, sobretudo, ao nosso caso, não o esqueçamos. Exorto, portanto, os leitores a tê-la presente, para dela se servirem oportunamente, quando se lhes apresente ocasião. Resta assinalar o corolário curioso e inevitável dessa característica psicofisiológica das zonas lúcidas na mentalidade humana. Esse corolário é que aqueles que não possuem uma zona lúcida orientada para a compreensão da nova ciência da alma vivem na ilusão de possuir discernimento íntegro em todas as direções e, por consequência, lançam aos outros a pecha de serem vítimas de preconceitos místicos. Posta a questão nestes termos, não há por que insistir em querer convencer a quem não pode compreender. Apresso-me, porém, a dizer que, se é certo que eminentes homens de ciência se acham em condições análogas, de parcial obnubilação psíquica, isso não impede que lhes tributemos inalterada admiração e a nossa gratidão porque, com as zonas lúcidas de suas mentalidades, potentes em outras direções, eles têm trabalhado com proveito para a ciência em geral e para a metapsíquica em particular, uma vez que seus méritos não ficam diminuídos por uma condição psicológica inerente à constituição morfológica e à função fisiológica do órgão do pensamento. Conclusões. O presente trabalho, embora seja apenas um resumo substancial de numerosas publicações minhas sobre o tema que me sugeriu o Conselho Diretor do Congresso Espírita de Glasgow, não deixa de revestir notável valor teórico, porquanto, da síntese de múltiplas publicações condensadas num livro de pequeno porte, faz ressaltar a longa série de importantes conclusões secundárias, ou de categoria, tiradas das manifestações supranormais anímicas e espiríticas em todas as suas graduações. Conquanto de ordem particular,
Essas conclusões convergem, em imponente massa acumulativa, para uma conclusão solene, de ordem geral, a solução espírita da formidável questão pesquisada pela nova ciência que se chama metapsíquica. Não me parecendo oportuno repetir aqui todas as conclusões de ordem secundária a que cheguei, limitar-me-ei a recordar apenas 3 delas, de importância fundamental. Em primeiro lugar, lembro haver demonstrado que as faculdades supranormais subconscientes não podem ser os germens de novos sentidos destinados a surgir e fixar-se de forma permanente na humanidade do futuro, e isso pelas múltiplas razões que aduzi baseado nos fatos, mas, principalmente, porque tudo concorre a provar que a posse de sentidos supranormais não se conciliaria com a natureza humana, de modo que as instituições civis, sociais, morais, longe de retirarem de qualquer vantagem, seriam abaladas em seus fundamentos, anuladas, demolidas, dando em resultado que a evolução psíquica da espécie pararia, degenerando, por não mais funcionar a grande lei biológica da luta pela vida. Uma vez conseguida essa demonstração, aplanado estava o caminho para o conhecimento da verdadeira natureza das faculdades supranormais em apreço, faculdades que são os sentidos espirituais da personalidade integral subconsciente, os quais existem pré-formados, em estado latente, nos recessos da subconsciência, aguardando o momento de emergir e atuar no meio espiritual, depois da crise da morte, do mesmo modo que os sentidos terrenos existem pré-formados, em estado latente, no embrião, esperando o momento de emergir e atuar no meio terreno, depois da crise do nascimento. Por outras palavras, se for indispensável que o embrião humano, destinado a viver e atuar no meio terreno, tende a aí chegar provido de sentidos apropriados e pré-formados, prontos a exercitar-se depois da crise do nascimento, igualmente indispensável há de ser que o espírito desencarnado tenha de chegar ao meio espiritual provido de sentidos apropriados e pré-formados, prontos a ser utilizados depois da crise da morte, porquanto não é possível que os sentidos espirituais sejam criados do nada no instante da morte. Segue-se que, se o espírito sobrevive, tem que os possuir pré-formados, em estado latente, prontos a entrar em relação com o novo meio que o acolhe. Se assim não fosse, o espírito não sobreviveria à morte do corpo. Donde se depreende que os fenômenos anímicos são os que facultam ao homem a prova mais solene e incontestável da sobrevivência. Em segundo lugar, lembro que ficou demonstrado já ser possível circunscrever-se dentro de limites bem definidos os poderes supranormais da subconsciência, poderes designados pelos nomes de clarividência no espaço e no tempo, telepatia, psicometria, telenesia, e esta última no sentido de leitura nas subconsciências de outros, sem limites de distância, demonstração cuja consequência é privar os opositores da hipótese espírita da mais formidável arma de que dispunham para combatê-lo e de que se prevaleciam até ao absurdo. Em terceiro lugar, lembro que também ficou demonstrado que, mesmo quando se admita a título de concepção teórica que as faculdades subconscientes possuem o atributo divino da onisciência, não se conseguiria neutralizar a possibilidade de obter-se um dia a prova científica da sobrevivência humana, possibilidade solidissimamente firmada no conjunto inteiro das manifestações supranormais anímicas e espiríticas e não apenas sobre provas de identificação espírita fundada nas informações pessoais dadas pelos defuntos do que se comunicam, conforme presumem constantemente os opositores. Evidente, portanto, se faz que a solução, no sentido aqui indicado, das 3 questões fundamentais em apreço equivale à solução do problema do ser, em sentido espiritualista, donde se segue que o animismo prova o espiritismo de tal modo que, sem o animismo, o espiritismo careceria de base. Ao mesmo tempo e como complemento das conclusões a que cheguei, discuti a fundo, em 2 capítulos extensos, os casos das comunicações mediúnicas entre vivos e os fenômenos de bilocação, 2 categorias de manifestações teoricamente importantíssimas por corroborarem as referidas conclusões, em sentido espiritualista. No capítulo sobre casos de comunicações mediúnicas entre vivos, comecei por explicar que, produzindo-se por processos idênticos àqueles pelos quais se produzem as comunicações mediúnicas de defuntos, aquelas outras ofereciam a possibilidade de apreender-se melhor a gênese destas últimas, lançando luz nova sobre as causas dos erros, das interferências, das mistificações subconscientes que nelas se deparam e, sobretudo, contribuindo a provar com rara eficácia a realidade das comunicações mediúnicas com os defuntos, pela consideração de que, nas comunicações entre vivos,
se pode verificar a realidade integral do fenômeno, interrogando as pessoas colocadas nas duas extremidades do fio e comprovando que os fatos se desenrolam conforme o diálogo supranormal o fazia supor. Daí a sugestiva dedução de que, quando na outra extremidade do fio se acha uma personalidade mediúnica que afirma ser um espírito de defunto e o prova dando informações biográficas que todos os presentes ignoram, racionalmente se deve concluir que do outro lado do fio está o espírito de defunto que se declara presente, do mesmo modo que nas comunicações entre vivos é positivamente certo que no outro extremo do fio está o vivo que se manifesta mediunicamente. Uma vez posta a questão a resolver sobre bases, de fato, positivas, restava dissipar uma dúvida relativa às modalidades sob as quais se produzem as duas ordens de fenômenos, dúvida que consiste na aplicação de hipótese telepática como faculdade selecionadora de informações pessoais nas subconsciências de terceiros, sem limites de distância, telenesia, hipótese esta última em que se escudavam os opositores para afirmar que, quando uma personalidade mediúnica dá informações biográficas que todos os presentes ignoram, isso não demonstra que o espírito de um certo defunto esteja com efeito presente, uma vez que, não se podendo pôr limites às faculdades telepáticas, é sempre de supor-se que o médium haja extraído da subconsciência de pessoas distantes as informações que tenha prestado. Vimos, porém, que essa arbitrária hipótese está em erro na sua primeira proposição, porquanto demonstramos que se podem circunscrever, dentro de limites bem definidos, as faculdades inquirentes da telenesia. Em seguida, analisando as comunicações mediúnicas entre vivos, chegamos igualmente a demonstrar que a referida hipótese erra também na sua segunda proposição, porquanto tais comunicações, longe de consistirem num processo fantástico da natureza citada, consistem numa verdadeira conversação entre duas personalidades subconscientes, o que equivale a colocar a questão em bases radicalmente diversas, uma vez que se tem de inferir que, se esta última circunstância de fato transforma as comunicações mediúnicas entre vivos em provas resolutivas de identificação pessoal dos vivos que se comunicam, forçoso será concluir-se no mesmo sentido, relativamente às comunicações mediúnicas com os defuntos, transformando-se estas, a seu turno, em provas resolutivas de identificação dos defuntos que se comunicam, tudo isso, bem entendido, sob a condição de que, num caso como no outro, se comprove que as conversações são da natureza indicada. Firmado isto, segue-se que a solução, no sentido apontado, da importante questão referente às modalidades sob as quais se desenvolvem as relações supranormais entre dois psiquismos de vivos assume notabilíssimo valor teórico. Não será, pois, ocioso informar que o Dr. Eugênio Osti já chegara às mesmas conclusões, investigando os fenômenos de metagnomia e lucidez sonambúlica, com respeito aos quais assinalara que, longe de tratar-se de faculdades supranormais capazes de selecionar informações na subconsciência de terceiros, o que há é uma conversação entre dois psiquismos postos em relação entre si. Eis como ele se exprime. Na realidade, é-se vítima de uma ilusão quando, fundado em aparências, se imagina que o sensitivo tira de uma mentalidade latente as informações que fornece. Semelhante ilusão o observador a perde, desde que peça a prática a explicação ao fenômeno. Só então ele apreenderá de que modo o fenômeno se produz, verificando que, quando um sensitivo se propõe a revelar a outros informações sobre vidas vividas, o seu psiquismo se torna um excitador que provoca a atividade do psiquismo de revelar. É, pois, por uma espécie de conversação subconsciente e atual que a reprodução mental elabora esses conhecimentos supranormais. Daí decorre que não se tem de pedir ao sensitivo que revele o que, no momento da experiência, pense uma pessoa distante, porém que se comporte como se essa pessoa se achasse na sua presença. Só desse modo se consegue fazer que duas subconsciências conversem uma com a outra e o resultado de tal colaboração entre dois psiquismos se traduz pelas indicações que o sensitivo ministra sobre a personalidade distante e sobre as vicissitudes da sua vida. Revista Metapsíquica, 1926. Pags. 14 a 15. Assim se exprimiu o Dr. Osti, que é a maior autoridade em pesquisas dessa ordem. Como se vê, não fiz mais do que trazer uma contribuição de fatos excepcionalmente eficazes à confirmação e à corroboração de tudo quanto já ele assinalara, por sua conta, acerca do assunto. Observarei agora que essa importantíssima solução teórica vale pela condenação definitiva da absurda hipótese segundo a qual as indicações que os médiuns fornecem com relação aos defuntos, e que muito frequentemente todos os presentes ignoram,
são tiradas pelos mesmos médiums às subconsciências de pessoas distantes que se conheceram em vida, selecionando-as prodigiosamente no imenso emaranhado de impressões mnemônicas aí existentes em estado de latência, telenesia. Nenhuma dúvida tenho, portanto, de que a preciosa comprovação em apreço sirva a simplificar admiravelmente a questão das provas de identificação espirítica, restituindo todo o seu valor teórico às manifestações dos defuntos que forneçam indicações pessoais ignoradas de todos os presentes, sobretudo, portanto, em se tratando de defuntos que todos os presentes desconheçam, caso em que o exemplo das comunicações mediúnicas entre vivos, por meio das quais se demonstra ser impossível estabelecer-se a relação psíquica com pessoas desconhecidas, tornaria incontestável a interpretação espírita das aludidas manifestações. A fim de não ser mal compreendido, lembro tudo quanto oportunamente expliquei a esse respeito, isto é, que dos casos de comunicações entre vivos também ressalta a possibilidade de estabelecer-se a relação psíquica com pessoas distantes, desconhecidas de todos os presentes, mas só sob a condição de apresentar-se ao sensitivo um objeto que haja trazido consigo longo tempo o indivíduo distante com quem se deseja entrar em comunicação, psicometria. É uma exceção que confirma a regra, visto que não muda por isso a base indispensável a toda a relação psíquica, que consiste na sintonização entre vibrações específicas, sintonização que existe entre pessoas que se conhecem e que se pode conseguir indiretamente por meio de um objeto que tem absorvido as vibrações específicas do indivíduo em questão. Ao mesmo tempo, faço notar que esse método indireto de conseguir-se a relação psíquica corrobora tudo o que se dá nas comunicações mediúnicas com os mortos, nas quais é analogamente possível estabelecer-se a relação psíquica com defuntos que todos os presentes desconheçam, sob a condição de apresentar-se ao médium um objeto que o defunto desconhecido, com quem se deseja comunicar, haja trazido longo tempo consigo. Lembro que este fenômeno se produziu ordinariamente com a mediunidade da Sra. Piper, como de regra se produz com qualquer médium que genuinamente o seja. Faço notar ainda, a esse propósito, que a analogia da telegrafia sem fio ajudará a compreensão de como se dá aí fenômeno da sintonização, se assim me posso exprimir, entre vivos que não se conhecem e entre defuntos e vivos em condições idênticas. Quer dizer que o objeto saturado de fluidos vitalizados, ou vibrações específicas, do vivo ou do defunto desconhecidos do médium atua à maneira de uma estação emissora e outra receptora, sintonizadas sobre o mesmo comprimento de onda, entre as quais as mensagens expedidas pela primeira chegam infalivelmente à meta, porquanto as ondas elétricas se expandem globalmente ao infinito. Passando a falar de outro capítulo em que tratei resumidamente dos fenômenos de bilocação, capítulo que, do ponto de vista teórico, é sobremodo importante, limitar-me-ei a observar que tive de insistir muito particularmente sobre os fenômenos dessa natureza, quando se dão no leito de morte, evidenciando que esta última modalidade sob as quais se opera o animismo bastaria por si só demonstrar, com os fatos, a sobrevivência humana. E bastará, sobretudo, se se considerar que, com essa modalidade, se passa, sem solução de continuidade, dos fenômenos anímicos, quando tomam a forma de fantasmas de vivos exteriorizados na crise pré-agônica, aos fenômenos espíritas, quando tomam forma de fantasmas de defuntos do que se manifestam pouco depois da morte, ou de aparições de defuntos junto ao leito dos moribundos, sem levar em conta as outras sugestivas modalidades sob as quais se manifestam os defuntos, modalidades referidas e comentadas amplamente no capítulo 5º. Esse capítulo é o mais importante do presente livro, porquanto nele se demonstra, baseado em fatos, a evidência de que, embora se concedesse a onisciência divina à subconsciência humana, não se chegaria a anular a possibilidade de provar-se cientificamente a sobrevivência. Ora, assim sendo, lícito se torna afirmar que o material de fatos por mim reunido e comentado nesse capítulo derroca todas as hipóteses e todas as objeções legítimas ou sofísticas de que dispõem os opositores, fazendo triunfar a causa da verdade, por maneira teoricamente resolutiva. Digo teoricamente, porque, praticamente, haverá sempre os grupos dos irredutíveis, que descrevi nas conclusões do aludido capítulo, os quais, embora não consigam refutar o que ali se contém, se manterão do mesmo modo recalcitrantes ou sépticos, devido à existência bastante conhecida de uma forma de idiosincrasia psíquica que torna impermeáveis a verdades novas as vias cerebrais, misoneísmo. Mesmo que se pusesse em plena claridade a verdade simples que aqui se propugna,
manifesto se faz que a objeção acerca da presumível existência de uma criptestesia onisciente constituirá sempre a arma não só preferida dos opugnadores, como até reconhecida a legítima por alguns dos mais eminentes propugnadores da hipótese espírita, os quais se esforçam por lhe anular a eficiência demolidora, invocando as razões do bom senso, que, segundo esses propugnadores, deverão bastar para excluir uma hipótese com que se conferem poderes divinos às faculdades subconscientes. Tinham eles razão de apelar para o bom senso contra as audácias inverossímeis da fantasia adversa, mas as invocações desse gênero eram impotentes para demolir as afirmações dos que se faziam fortes com uma objeção irrefutável, porque indemonstrável. Era necessário, antes, demonstrar-lhes o enorme erro metapsíquico em que incorriam, pretendendo que as provas experimentais da sobrevivência assentavam exclusivamente nos casos de identificação espirítica, fundados em informações pessoais fornecidas pelos defuntos que se comunicam, quando, na realidade, se fundam solidamente no conjunto inteiro da fenomenologia supranormal anímica e espírita em que todas as manifestações convergem para a demonstração da existência e da sobrevivência do espírito humano. Ora, esta última verdade que se acha demonstrada no presente trabalho, baseando-se a demonstração em exemplos tomados das várias categorias de manifestações supranormais, reunidas e comentadas no capítulo 5º. É realmente curioso que, até hoje, a ninguém houvesse ocorrido mostrar aos opositores o erro enorme em que caíram e persistiam, bem como que ninguém haja pensado em apontar a alguns eminentes propugnadores da hipótese espírita o erro deplorável em que, a seu turno, haviam incorrido, reconhecendo por justificando a hipótese dos adversários. Entre eles contava-se o genial propugnador de um espiritismo cientificamente compreendido, o Dr. Gustavo Gelei, que considerou legítima a objeção de que se trata, reconhecendo-lhe a eficácia neutralizante e declarando-a, por enquanto, impossível de ser eliminada, embora fosse ela indubitavelmente fantástica e filosoficamente absurda. Por entender assim é que invocava as razões do bom senso. Erro curioso, num pensador da sua força, tanto mais se ponderar que ele perseverou nesse erro durante toda a sua vida, porquanto, depois de haver admitido a eficácia anulatória de tal objeção, num de seus primeiros livros, admitiu-a francamente ainda no último período da sua nobre existência, dirigindo ao Congresso de Copenhague uma mensagem, onde se expressava nestes termos. Por enquanto, seja qual for a prova direta e imediata em favor da sobrevivência, ela corre o risco de ser afastada peremptoriamente pela imensa maioria dos homens de ciência, inclusive os versados em metapsíquica, os quais observam que, a rigor, qualquer fenômeno pode explicar-se por meio das faculdades supranormais da subconsciência. E é manifesto que, se reconhecerem nos médiuns capacidades multiformes de manifestação, poderes de ideoplastia subconsciente, de criptomnesia, de leitura do pensamento e de lucidez, não mais haverá lugar para uma prova segura de identificação espírita. A meu ver, seria inútil negá-lo, para permanecer obstinadamente na senda das identificações pessoais. A demonstração direta da sobrevivência humana, dado seja possível, não constituirá a base, mas o coroamento do edifício metapsíquicos. Anais, Pag. 38. Conforme deixei dito, muitos anos antes havia ele externado o mesmo conceito em seu livro, O Ser Subconsciente. Deste modo, é evidente que, se admitir um desenvolvimento ilimitado aos fenômenos de exteriorização e um poder correlato às faculdades subconscientes, se conseguirá explicar tudo, sem necessidade de recorrer-se à intervenção de entidades espirituais. Pag. 103. Era, portanto, natural que o Dr. Osti colhesse de relance as infelizes declarações do Dr. Gelei ao Congresso de Copenhague, para se valer delas como prova de que este último, no derradeiro período de sua vida, renunciara às convicções espíritas. Não perdeu ele a oportunidade para comentar o fato, observando que a bela inteligência do Dr. Gelei, aberta a todas as verdades, não deixara de perceber que tudo, em metapsíquica, é explicável por meio dos poderes transcendentais dos vivos, conclusão distanciada da verdade, quer quanto à substância, quer quanto à referência pessoal. Mas, pelo que concerne à referência pessoal, dou-me pressa em acrescentar que o Dr. Osti estava de perfeita boa-fé quando assim se exprimia, pois ignorava que o Dr. Gelei houvesse formulado o mesmo conceito num dos seus primeiros livros, isto é, quando, incontestavelmente, era espiritualista convicto, qual, aliás, se conservou por toda a sua vida, conforme quem isto escreve pode atestar,
baseado nas últimas cartas que dele recebeu. O que, ao contrário, ressaltava efetivamente dela a reiteração do mesmo erro ao Congresso de Copenhague era isto: o Dr. Gelley perseverara toda a sua vida em dar importância à suposição falaz de que não existiam outras manifestações supranormais em favor da sobrevivência, além dos casos de identificação espirítica fundados nas informações pessoais ministradas pelos defuntos que se comunicam. A este propósito, ocorre acentuar que o erro em que caíram, de um lado, o Dr. Gelley, de outro lado, o Dr. Osti, constitui eloquentíssimo exemplo a confirmar tudo o que afirmei nas conclusões do 5º capítulo, com relação ao fenômeno psicológico referente à grande dificuldade singularmente generalizada de terem-se presentes sempre ao critério da razão todos os dados constitutivos da questão a resolver-se, dados perfeitamente conhecidos daquele que os ouvida. A consequência é que o raciocínio humano quase sempre induz e deduz fundado em parciais ou, mesmo, parcialíssimos processos de síntese, tirando conclusões miseriamente errôneas. Ora, no nosso caso, tanto o Dr. Gelley, quanto o Dr. Osti conheciam a fundo todas as categorias de fenômenos que enumerei no capítulo 5º, todavia, em chegando o momento de utilizá-las, antes de concluírem, esqueceram-nas completamente, pelo que foram ambos ter a conclusões erradas, um no empenho de defender, o outro no de destruir as bases da solução espiritualista do problema do ser. Tudo isso revigora, de modo eficientíssimo, a seguinte observação de Stanley de Bratt: é notabilíssimo o fato de que a grande maioria dos espiritualistas e, sobretudo, a grande maioria dos seus opositores dão prova de deplorável incapacidade para afirmarem solidamente suas convicções, ou suas opugnações, sobre o conjunto dos fatos pesquisados. É precisamente assim e essa comprovação tem o valor de um ensinamento solene, que nunca se deverá esquecer. Concluo, epilogando novamente as resultantes obtidas e o faço em forma de resposta à questão que me submeteu o Conselho Diretor do Congresso Espírita Internacional de Glasgow: animismo ou espiritismo? Qual dos dois explica o conjunto dos fatos? Respondo: nenhum, nem outro, pois que ambos são indispensáveis à explicação do conjunto dos fenômenos supranormais, cumprindo-se observe, a propósito, que eles são efeitos de uma causa única, o espírito humano que, quando se manifesta em momentos fugazes, durante a existência encarnada, determina os fenômenos anímicos e, quando se manifesta na condição de desencarnado no mundo dos vivos, determina os fenômenos espíritas. Decorre daí um importante ensinamento, que os fenômenos metapsíquicos, considerados em conjunto, a começar pela modestíssima tipologia da trípode mediúnica e pelos estalidos no âmago da madeira, para terminar nas aparições dos vivos e nas materializações de fantasmas vitalizados inteligentes, podem ser fenômenos anímicos ou espíritas, conforme as circunstâncias. É racional, com efeito, supor-se que o que um espírito desencarnado pode realizar, também deve podê-lo embora menos bem um espírito encarnado, sob a condição, porém, de que se ache em fase transitória de diminuição vital, fase que corresponde a um processo incipiente de desencarnação do espírito, sono fisiológico, sono sonambúlico, sono mediúnico, êxtase, delíquio, narcose, coma. Segue-se que, em metapsíquica, faz-se necessário constantemente analisar, caso a caso, os fenômenos supranormais, antes de concluir acerca da gênese anímico-espírita de cada um, o que equivale a reconhecer que o erro mais grave em que pode cair um pesquisador é o de apressar-se a generalizar, estender a todo um grupo de fenômenos supranormais as conclusões legitimamente aplicáveis a um só episódio. E é esse o erro em que muito a miúde incorrem tanto os animistas totalitários como os espiritistas. Nos primeiros, porém, semelhante erro constitui regra sistemática, pois, se assim não fosse, eles não seriam animistas totalitários. Fim.